Quero dizer que é uma coincidência. Eu hoje tinha escolhido para falar sobre a democracia, já que hoje se comemora o Dia da Democracia. E o pronunciamento que Vossa Excelência fez aqui mostra por que a nossa democracia no Brasil ainda sofre tanto. Porque o relato que Vossa Excelência fez aqui das atitudes do governador subjúdice do nosso Estado, digo subjúdice porque ele está com um recurso para ser apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que o Ministério Público pede a sua cassação. E o relator está com esse processo concluso e, embora vá sair já no dia 12 de novembro, não pauta esse processo porque está envolto com a questão das eleições municipais. Eu espero, quero até fazer um apelo aqui de público para o relator, que coloque a matéria para ser pautada, peça a pauta e ponha em votação, porque o nosso Estado está pagando muito caro pelo desgoverno deste atual senhor que ocupa o cargo de governador, repito, subjúdice, porque ele não só demonstra incompetência, como demonstra despreparo e, sobretudo, com esses fatos todos que Vossa Excelência relatou aqui e tantos outros fatos que são do conhecimento da opinião pública de Roraima, demonstra também que não tem a seriedade necessária no trato das coisas públicas. Então, Roraima, a democracia de Roraima, hoje está ferida de morte. E a boa administração que devia existir, não pode existir nas mãos de um governador que, de fato, não sabe administrar e, sobretudo, não administra com seriedade e com honestidade. Eu espero que realmente nós tenhamos o desfecho dessa questão que, infelizmente, a justiça eleitoral no nosso Brasil tem se demonstrado inapetente na solução de casos tão sérios como esse. Porque, imagine, o TSE está envolto com os problemas da eleição municipal deste ano e não resolveu o problema da eleição de 2010 de governador. São 27 governadores apenas. O caso do processo do governador de Roraima está pronto, concluído com o relator, e não vai a julgamento. É realmente um negócio surpreendente. Enquanto isso, quem está pagando a conta? O povo de Roraima. Quem está pagando o descaso, o descalabro desse governo? O povo de Roraima. Por isso eu quero me solidarizar com o pronunciamento de Vossa Excelência e dizer que realmente é pena que a gente assista a isso de até certo ponto meio impotentes, porque a bola está com o Poder Judiciário, no caso com o Tribunal Superior Eleitoral, para afastar. E fora isso, eu também queria aqui reiterar, já fiz isso várias vezes, o pedido ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas da União, que são órgãos encarregados da fiscalização da boa aplicação dos recursos públicos, são órgãos encarregados de fiscalizar a boa administração, que façam eu diria, uma verdadeira operação, um mutirão para ver o que está acontecendo em Roraima desde 2007, quando esse governador assumiu um governo que ele era vice-governador, e depois da eleição roubada mesmo, que aconteceu em 2010, e que ainda está pendente, e ele já ganhou 2 anos de governo de maneira ilegítima. Mas, como disse no início, eu quero hoje fazer uma homenagem à democracia pelo dia de hoje que se comemora o Dia da Democracia. A democracia, como todos nós sabemos, é um sistema político que se baseia na soberania do povo, com restrição dos poderes do Estado. Prevalece a vontade da maioria e o respeito aos direitos da minoria. Prevê liberdade eleitoral. No entanto, o que nós vemos, senadora Ângela,
no processo eleitoral, e vimos, inclusive, agora de novo se repetir nas eleições municipais no meu estado e em todo o Brasil, é que, na verdade, a liberdade eleitoral não existe. Por vários caminhos, essa liberdade eleitoral é tolhida. Pela compra de votos, pela pressão dos que estão no poder, pela coação, pela perseguição, e, infelizmente, isso também ainda está muito longe de ser, de maneira adequada, coibida. Mas também a democracia prevê a divisão de poderes e as garantias e direitos fundamentais de toda a população. A divisão de poderes, agora, inclusive, o Supremo está demonstrando, com o julgamento do chamado mensalão, que, de fato, existe, pelo menos em relação ao Poder Judiciário. Mas, em relação ao Poder Legislativo, nós precisamos mudar, de fato, a forma como ainda vem sendo conduzida. E eu espero que a presidente Dilma possa comandar um grande entendimento no sentido de revermos algumas práticas com as quais eu sei que ela não compactua, para que nós possamos ter, de fato, uma democracia plena no Brasil, em que executivo execute, legislativo legisle e fiscalize, e que Poder Judiciário julgue as denúncias que recebe do Ministério Público. As sociedades democráticas são governadas pelos representantes do povo, e os democratas acreditam na democracia. Convivem igualitariamente com todas as classes sociais e aceitam todas as suas facções políticas. Nós temos que, quando falamos em democracia, lembrar, diríamos assim, que quase que do berço da democracia, que foi justamente a Revolução Francesa. Mas já antes, em alguns países da Europa, já se haviam adotado medidas para diminuir o poder dos reis, dos monarcas, que com a sua corte tudo podiam, tudo faziam, e o povo servia apenas para pagar imposto. Mas a Revolução Francesa, com o seu lema liberdade, igualdade e fraternidade, que aliás é um lema que a gente não sabe se foi a maçonaria que emprestou para a Revolução Francesa, já que a Revolução Francesa foi comandada, planejada por ilustres maçons, ou se a maçonaria, digamos assim, assimilou esse grande lema que resume de maneira muito clara o que é uma democracia. É um regime onde haja liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade, enfim, de poder escolher o que é melhor para você ou para o outro, a igualdade de oportunidades entre as pessoas, independente de classe social, de raça, de cor da pele, enfim, de gênero. A igualdade deve ser um pressuposto básico da democracia. Da mesma forma, a fraternidade. Como é que pode haver uma democracia num lugar onde as pessoas se combatem por causa de viés ideológicos ou religiosos, vão, como nós vemos lamentavelmente em alguns países do Oriente, em que por questões religiosas ou por questões outras, irmãos combatem irmãos, irmãos matam irmãos. Felizmente, no nosso Brasil, nós somos um povo fraterno. Somos um povo que, evidente que tem aqui e acolá alguns nichos de pessoas que têm algum grau de intolerância, mas, de um modo geral, talvez até pela nossa miscigenação, nós somos um povo que é tolerante, é fraterno, não só com os brasileiros, com os nossos concidadãos, mas também com aqueles que vêm para cá, nos visitar ou que vêm para cá morar. Aqui nós acolhemos pessoas de todas as origens, de todas as raças, de todas as religiões. Nós não temos, portanto, aqui também a intolerância religiosa. As religiões se encontram e convivem de maneira harmônica. Isso é muito importante. Portanto, essas três palavras são, de fato, o resumo do que é uma democracia. E a gente fica muito triste quando vê
se repetirem, é verdade que nós estamos evoluindo, senadora Ângela, no nosso processo eleitoral, mas estamos longe de ainda ser um processo eleitoral que dê ao cidadão realmente a liberdade de escolher de maneira consciente, limpa, o candidato que ele quer ver neste ano, vereadores e prefeitos. Em 2010, como vai ser em 2014, presidente da República, senadores, deputados federais, governadores e deputados estaduais. Porque, na verdade, há muito que ser feito. Por exemplo, que eu diria assim, o mal maior, ou a mãe de todos os males, é o financiamento das campanhas. Porque, na verdade, e aí está no próprio escândalo do Mensalão a demonstrar, como também a própria CPI do Cachoeira, que esse conluio entre empresas, sejam elas prestadoras de serviço, sejam construtoras, enfim, o conluio entre elas e certas lideranças políticas ou governos leva necessariamente à corrupção. E aí a população tem a sensação de que o processo eleitoral não é feito com dinheiro público. Pior é que é feito com dinheiro público e dinheiro público fruto de corrupção. Então, daí porque hoje eu sou um defensor do financiamento público exclusivo de campanha, porque aí o povo vai saber que, de fato, o dinheiro é público, mas é usado de maneira clara, aberta e, portanto, fácil de fiscalizar. Porque, do jeito que é, a empresa A doa para o político X, por causa da influência dele no Congresso ou no governo, esse dinheiro, como para usar o sofisma, é não contabilizado ou é caixa 2, ou então é contabilizado. E quem é que consegue ter as maiores doações? Aqueles políticos mais poderosos, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, e aí a desigualdade entre os candidatos é flagrante. Então, precisamos ter clareza nessa questão do financiamento, e eu defendo, repito aqui, o financiamento público exclusivo, claro, das campanhas políticas. Depois, a justiça eleitoral. Eu disse aqui no início, como é que pode? Nós temos os tribunais eleitorais, sejam regionais como o Tribunal Superior Eleitoral, são constituídos de juízes temporários. No TRE, tem juízes que são convocados para serem juízes eleitoral, desembargadores, um juiz federal e representantes da OAB, que tem um mandato de 2 anos, renováveis por mais 2. Então, um juiz que, vamos dizer, é um juiz criminalista, que é da uma vaga criminal, é convocado para ser juiz eleitoral. Aí, ele passa 2 anos, pode ser renovado por mais 2, e ele volta para a vaga dele lá, criminal. E por que nós não temos uma justiça eleitoral como é a justiça trabalhista? Por que não há concurso para juiz eleitoral e haver a carreira do magistrado eleitoral? Porque o que falta, senadora Ângela? Nós temos os prédios construídos em todos os estados, os prédios onde funcionam os tribunais regionais eleitorais. Nós temos os funcionários técnico-administrativos concursados e o quadro de comissionados. Só os juízes e os ministros não são de carreira? São temporários, são em rodízio? Isso realmente não condiz com a democracia. Ou nós bem temos uma justiça eleitoral, ou então vamos adotar como em outros países em que não há justiça eleitoral e se formam comissões eleitorais. Eu, particularmente, prefiro o nosso modelo, mas desde que se acabe com essa figura de juiz temporário. Juiz temporário, o nome está dizendo, não é um magistrado que tenha compromisso com a justiça eleitoral. Ele está passando um período lá. Pode ser, e são, na maioria, pessoas competentes, pessoas sinceras, pessoas honestas, mas também existem as exceções. E com isso, nós temos casos e mais casos por esse Brasil afora, em que escandalizam o processo eleitoral e maculam, portanto, a vontade popular. Então, ao prestar essa homenagem à democracia, eu queria
dizer que se nós não aperfeiçoarmos o processo eleitoral, se nós não fizermos uma reforma política em que possamos ter um quadro político partidário, principalmente, mais claro, em que não existam tantas siglas, em que algumas delas são puramente siglas de aluguel e que, portanto, terminam, por causa do instrumento do coeficiente eleitoral, provocando distorções na vontade popular. Então, é muito importante que o Congresso, terminadas essas eleições municipais, nós possamos dar seguimento. Eu proporia até que nós façamos uma operação, um verdadeiro mutirão, envolvendo o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e encontremos, de uma maneira rápida, uma reforma profunda, tanto no sistema partidário, como no processo eleitoral, quanto na justiça eleitoral. Porque, senão, é ficar querendo tapar o sol com a peneira. E como médico, eu diria, é querer ficar dando analgésicos, antitérmicos, quer dizer, paliativos, sem resolver a causa do problema, a causa da doença, que é justamente o mal que reside da falta de liberdade do eleitor poder escolher livremente porque quer este ou aquele candidato, e não ser coagido. Olha o que nós tivemos na eleição da nossa capital, Boa Vista. Como houve um entendimento que só cidades com mais de 200 mil eleitores têm segundo turno, não sei por que não é 100 mil. Por que não é 50 mil? Onde foi que se encontrou esse número mágico de 200 mil? Nós, por falta de 16 mil eleitores, não tivemos segundo turno. E o que é que redundou? Na eleição de uma candidata que, considerando o eleitorado todo, teve 31% dos votos. Quer dizer, os votos que não foram dados a ela, foram dados aos candidatos de oposição, mais os votos brancos, nulos e abstenção, corresponderam a 69% dos votos. Então, não é possível que a gente possa ter essas distorções. E aí, o povo da nossa capital vai ter uma pessoa eleita pela minoria da população. E a maioria da população não a queria naquele cargo. Então, há muitas coisas a serem realmente definidas. E a eleição municipal, que é a eleição que mais diz de perto ao cidadão, à cidadã, porque ela é no município que está o problema do cidadão. É na rua que ele mora, é no colégio onde os filhos estudam, é na creche, é no transporte público, é na iluminação pública, é no hospital. Enfim, os problemas do cidadão estão no município, na rua, no bairro, enfim, na cidade que ele mora. Por isso, é muito importante que nós possamos, depois de passado esse processo, também depois de concluído o julgamento do Supremo Tribunal Federal, nós possamos realmente avançar no aperfeiçoamento da democracia brasileira, que eu diria assim, e aqui eu vou pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição, começamos a ter, de fato, uma era democrática no país no primeiro governo de Getúlio Vargas, 1930 até 1934. Porque, de fato, antes, o que nós tínhamos era uma política chamada de café com leite, em que se alternava os presidentes entre São Paulo e Minas Gerais, num voto que não era um voto secreto, não era um voto livre, e as mulheres não podiam votar, as pessoas de certa categoria não podiam votar. Então, a plenitude democrática começou com Getúlio Vargas, mas ainda tem muito a ser aperfeiçoado, e eu espero, de fato, que nós possamos fazer isso. Eu quero, portanto, encerrar, primeiro lamentando o fato e o momento que atravessa, os fatos e o momento que atravessam o nosso Estado, senadora Ângela, que Vossa Excelência aqui colocou muito bem, e a Vossa Excelência ainda foi muito delicada, porque se fosse realmente dizer as coisas preto no branco, as coisas são muito mais sérias, muito mais alarmantes do que nós sabemos. E também, em homenagem à democracia, pedir que os poderes deste país, inclusive aí também o Ministério Público e os órgãos de fiscalização, colaborem, façamos todos nós um grande mutirão, e também o cidadão passe a ser um grande fiscal
para que nós possamos construir nesse país uma democracia da qual nós possamos nos orgulhar. Encerro pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição na íntegra desse material intitulado 25 de outubro, Dia da Democracia.